Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. Chegamos à aula de número 6 do nosso curso extensivo de Geografia para o Enem. E nessa aula eu vou resolver os exercícios relacionados ao tema região e regionalização. Então, vamos à aula de hoje? Então, pessoal, nós temos aí a primeira questão, é uma questão da UEPA do Pará 2014. Olha, uma extensão estilo Enem, gigante, né, com bastante texto. E seria interessante você sempre fazer aquela sugestão que eu dei na nossa primeira aula, né, que é ler o texto e anotar o assunto do texto antes de ler o enunciado, antes de ler as alternativas. Então, eu não vou ler aqui agora, mas eu já li. E esse texto ele traz o seguinte assunto: novos métodos de se regionalizar, a importância dos blocos econômicos e a regionalização na atualidade. Embora na aula não tenha tratado do tema blocos econômicos, eles têm a ver com regionalização. Mas sobre os blocos econômicos nós vamos falar mais à frente numa aula futura, certo? Então esse é o assunto do texto. Vamos ler o enunciado então? Então, deixa eu marcar aqui onde está o enunciado. Olha só, o enunciado está aqui em cima. E vamos ler. Conforme o texto, o capitalismo globalmente integrado é demonstrado pela força dos blocos econômicos que estabeleceu uma concorrência acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. Nesse processo, interesses econômicos e políticos mesclam-se o tempo todo, estabelecendo uma nova ordem geopolítica que na etapa contemporânea caracteriza-se pelo... Então, percebam que o enunciado quer saber as características da nova ordem geopolítica mundial. Então, vamos analisar, vamos ver a letra A. Eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países. Opa, já falou um negócio aqui que não está certo. Deixa eu marcar aqui, ó. Em blocos econômicos regionais. Deixa eu marcar essa primeira parte. E o surgimento do domínio das tecnologias de ponta pelos novos países industrializados e subdesenvolvidos. Pessoal, os blocos econômicos, eles não eliminam, tá? Eles não eliminam as fronteiras nacionais, elas permanecem. Um bloco econômico é uma parceria econômica que existe entre os países membros, mas as fronteiras continuam existindo, elas devem ser respeitadas. Então, quando ele fala eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países, isso torna essa alternativa incorreta. Então, vamos ver a letra B. Surgimento de áreas de livre comércio como reservas de mercado para multinacionais disputadas entre os países centrais, representados pelos Estados Unidos, e pelos países periféricos, representados pela União Europeia. Não está correta, porque a União Europeia, pessoal, não é considerado um país periférico. Um país periférico são os países pobres, os países subdesenvolvidos. A União Europeia não é um país subdesenvolvido, ou melhor, a União Europeia é um bloco econômico composto por países desenvolvidos. Claro que tem os subdesenvolvidos, mas a União Europeia entra, né, dentro da classificação mundial como países centrais. Então ali, por exemplo, quando eu falo países centrais, eu posso falar dos Estados Unidos e de países que compõem a União Europeia. Portanto, essa afirmativa aqui está incorreta. Divisão do mundo em blocos internacionais de poder que formavam os três mundos. Primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, emergentes, está errado. Lembra que a gente falou lá na nossa aula sobre isso? E terceiro mundo, transição do socialismo para o capitalismo em função da disputa por mercado entre os países. Então, essa aqui não está certa. Você pode até voltar lá na nossa aula 5 sobre regionalização, que eu falei sobre essa regionalização, esse tipo de regionalização. E a letra D, regionalização dos países em blocos econômicos, que evidenciou novos centros de poder, como o Japão e a União Europeia.
e tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bem, a resposta certa é a letra D, tá? Bem, vamos ver a letra E. Por que a letra E não está correta? Reorganização dos países do mundo em região central, onde se agrupam os países desenvolvidos que constituem a área de influência dos Estados Unidos e a região periférica que reúne países sob a influência da União Europeia devido à intensa disputa por territórios. Então aqui nós vemos que novamente não está correto. Aqui falou que a região periférica é a região sob influência da União Europeia e na verdade não é assim, né? Os países centrais, que eu já falei, constituem Estados Unidos, União Europeia, Japão, Oceania, no caso Austrália, e os periféricos são os países pobres. Então essa afirmativa está incorreta. Então quem marcou a letra D está certo, parabéns. Vamos para a próxima questão. A questão número 2, ela é bem tranquila, tá? Vamos analisar. Acompanhe aqui o enunciado, a leitura do enunciado. Sobre a dinâmica dos complexos regionais no Brasil, é possível dizer que obedece a critérios ligados aos aspectos naturais e ao processo de formação socioespacial de nosso território. Sobre os espaços brasileiros, nesse tipo de regionalização, analise as afirmativas. Então aqui ele fala a respeito dos complexos regionais, né, do Pedro Pinchas, que nós falamos na nossa aula de número 5, sobre a regionalização do Brasil em regiões geoeconômicas. Então, se você não se lembra, você pode voltar lá, rever esse assunto, pois ele vai te ajudar a responder essa questão. E aí ele pede para analisar as afirmativas e lá embaixo ele pede para identificar as que estão corretas. Então, vamos ver a número 1. Dentro dessa proposta, a parte do Tocantins e de Mato Grosso integra-se a chamada região Centro-Sul. O norte de Minas Gerais faz parte do complexo regional nordestino e a porção oeste do Maranhão integra-se à Amazônia. Então, quem olhou lá no mapa viu que é isso mesmo, tá? Então, essa afirmativa aqui está correta. Então, vou colocar um Czinho de correto, pois isso vai nos ajudar lá embaixo quando a gente for resolver a questão. Número 2. Na década de 1960, quando Geiger elaborou sua proposta, o Centro-Sul já tinha se consolidado como coração econômico, industrial e agropecuário do país, funcionando como fonte de capitais que dinamizavam toda a economia nacional. Então, também está certo, é isso mesmo. Só que lá na nossa aula nós falamos que essa regionalização seria da década de 90, porque ela passou a ser utilizada melhor na década de 90. Porém, ela foi criada a partir de uma análise de Pedro Pinchas lá na década de 60. Tá? Então, essa afirmativa também está correta. A número 3. O avanço das fronteiras agrícolas e a criação da Zona Franca de Manaus não promoveram grandes modificações estruturais no povoamento da Amazônia. Então aí está errado, porque nem precisa continuar lendo, porque os avanços das fronteiras agrícolas e a criação da Zona Franca de Manaus atraiu para essa região um contingente de pessoas muito grande, bem expressivo. Portanto, houve sim modificações estruturais no povoamento da Amazônia a partir de então. Então, essa afirmativa aqui, ela está incorreta, ela está errada. Então, identifique as afirmativas corretas. Então, pessoal, só a gente analisar o que nós falamos aqui em cima, né? Quais são as que estão corretas? Número 1 e 2. Então, número 1 e 2 é a letra B, né? Então, a letra B é a que está correta. Então, se você marcou aí letra B, tá certo. Muito bem. Então, 2B a resposta. A questão número 3 é uma questão discursiva, tá? Então, as questões discursivas nem sempre eu vou trazer, mas é importante dar algumas dicas sobre como responder questões discursivas. Não cai no Enem, mas pode cair um outro vestibular que você for fazer. E as dicas que nós vamos dar aqui vai te ajudar a responder qualquer tipo de questão, tá? Então, na questão discursiva, você precisa ter conhecimento do lugar, né? Então, por isso que é importante ler bastante, se aprofundar, para poder conseguir
escrever. E claro, treinar a escrita, tá? Se você não gosta de escrever, comece a escrever, pegue modelos prontos, veja como que funciona, desenvolva a sua própria redação e mostre para o seu professor de redação, seu professor de língua portuguesa e peça ajuda, né, para você melhorar, certo? Nessa questão aqui, ele traz o mapa, tá bom? Ele traz o mapa da divisão geoeconômica que nós vimos na última questão do Pedro Pinchas e veja o enunciado. Visando uma melhor compreensão da organização do espaço brasileiro, vem ganhando destaque em publicações acadêmicas e didáticas uma proposta de regionalização baseada na existência de 3 complexos regionais ou regiões geoeconômicas: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Segundo o geógrafo Roberto Lobato Corrêa, o Centro-Sul seria o coração econômico e político do país, o Nordeste é a região das perdas econômica e demográfica e a Amazônia, ainda em nossos dias, uma vasta fronteira de ocupação. E aí na letra A ele pede assim, aponte e comente 2 fatores que justifiquem a primazia do Centro-Sul em relação às demais regiões do conjunto da vida nacional. Então, como que você responderia essa questão? Então, antes de colocar a resposta ali, seria interessante você pensar no Centro-Sul. O Centro-Sul, como nós estamos vendo aqui no mapa, ele aborda os seguintes estados, né? Nós temos aqui o Espírito Santo, temos o Rio de Janeiro, temos São Paulo, Minas, temos os estados da região Sul, boa parte dos estados da região Centro-Sul. Então, quais são as características desses estados? Bom, a principal característica deles é o forte desenvolvimento industrial, especialmente da região Sudeste. Então, eu posso falar sobre isso. Então, você vai escrever lá que a região Centro-Sul, na região Centro-Sul encontra-se os estados mais industrializados. Você pode também dizer que essa região possui forte poder econômico, e assim vai. Então, você vai anotar isso. Observe a minha resposta, está aqui em cima. Olha só, o Centro-Sul concentra em sua extensão territorial a área mais urbanizada do Brasil, a maior e mais diversificada concentração industrial, densidade e integração das redes de transporte e de telecomunicações, os principais centros de poder econômico e a maior concentração de renda. Observe que ele pediu 2, mas eu falei de vários, tá? Então, é importante você conhecer bem essas regiões para que você possa escrever, né, o que se pede numa possível questão discursiva. Vamos analisar a letra B? Considerando que o desenvolvimento nunca é espacialmente uniforme, áreas dinâmicas ou estagnadas podem ser encontradas no interior de cada um dos 3 complexos regionais. Com base nessa evidência, identifique uma área produtiva moderna localizada na Amazônia que apresente forte dinamismo econômico, justificando sua identificação. Então, antes de dar a resposta, ou melhor, já vou dar a resposta, mas eu quero saber se você falou sobre a Zona Franca de Manaus. Falou, né? Então, parabéns, é isso mesmo. A Zona Franca de Manaus é sobre ela que você precisa falar nessa questão. Então, observe ali a minha resposta. Pode ser apontada como exemplo a Zona Franca de Manaus, que concentra a produção industrial de equipamentos eletroeletrônicos. Aí você falou dela, pronto, matou a questão. Viu como que questões discursivas não são um bicho de 7 cabeças? Basta você ter conhecimento, então tem que estudar, tem que ler bastante sobre essas regiões para poder escrever sobre elas. Muito bem? Então, bem tranquilo essa daí. Vamos para a próxima questão, a questão 4. Considere a letra da música Brasis, do cantor Seu Jorge, e o mapa a seguir para responder a questão. Olha só, pessoal, quando traz um texto assim, claro, você tem que ler, você tem que se aprofundar. Por uma questão de tempo, eu não vou ler, mas você é incentivado a pausar o vídeo, se você não leu ainda, fazer uma leitura, uma anotação, porque o que eu li aí, eu acho que não ajuda muito a responder a questão, tá bom? Se ajudasse, eu ia incluir
a análise desse texto na questão. Não ajuda, então não vamos ler, mas sempre leia para você saber se ajuda ou não, tá? Ele traz esse mapa que mostra a regionalização a partir do meio técnico, científico e informacional do país, né? Nós falamos isso também na nossa aula 5, então vamos direto no enunciado. Então olha só, no final da década de 90, tá bem aqui em cima, tá? Acompanha aí. No final da década de 90, foi apresentada uma proposta de regionalização do Brasil, tendo como critério central o meio técnico, científico e informacional, representando um Brasil que soca, outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha, sobe e desce. Então, a letra da música é só para isso daí, é só para poder falar disso. Sobre essa forma de regionalização, é correto afirmar que... Então, analise aí as afirmativas. Letra A. A região amazônica, conhecida como fronteira do capital do país, possui a maior extensão de desapropriação de terras com alto contingente populacional, elevado índice de urbanização e moderna rede de industrialização. Não é, né, pessoal? Nós sabemos que a região amazônica, boa parte dela, floresta amazônica, não tem essa industrialização toda, né? Então a letra A aqui não está certa, tá? Está incorreta, então eu não vou considerá-la. Letra B. A região concentrada tem o menor nível de urbanização em relação às demais, pois apresenta um crescimento desigual e combinado, com desigualdades sociais acentuadas e o setor primário com sistema de mecanização rudimentar. Então a região concentrada, nós sabemos que é essa região aqui, a cinza do mapa, que abrange pela divisão do IBGE a região sudeste e sul, e não é assim, né? Nosso sistema é bem avançado, né, em relação ao que foi falado nessa questão B. Portanto, a letra B não está certa. Vamos à letra C? A região centro-oeste se caracteriza pela maior biodiversidade, alta difusão das informações e intensidade dos fluxos no meio técnico, científico e informacional do país. Está incorreta porque a região que apresenta maior biodiversidade é a região amazônica, né? Floresta amazônica, então a maior região com biodiversidade seria essa região. E a última parte falou a respeito da alta difusão das informações, que acontece basicamente na região concentrada. Então a letra C está incorreta. E a letra D, a região nordeste, é caracterizada como uma área de povoamento antigo, de perda demográfica, baixo padrão de consumo e deficitários fluxos de capitais e informação. Então a resposta certa aí é isso mesmo, é a letra D, de acordo com essa divisão do Milton Santos, tá bom? Então, se você marcou aí a letra D, você acertou, tá? Parabéns. E a letra E, vamos ver por que não é a letra E. A região sul é caracterizada por seus intensos conflitos sociais, tornando-se a fronteira do capital no país devido à instalação de grandes projetos e vastos núcleos urbanos em sua extensão territorial. Até porque não tem região sul nessa divisão do Milton Santos. Observaram aqui, ó, nós temos a região amazônica, região nordeste, centro-oeste e concentrada. Então, região sul não aparece nessa divisão, portanto, está incorreta. Então, a resposta certa, como já adiantado, letra D. Muito bem? Vamos seguindo. Vamos para a última de hoje, bem tranquilo, né? Esses dois mapas apareceram na nossa explicação, na nossa aula. Observe ali o enunciado. Os mapas a seguir apresentam duas formas de regionalização do continente americano. Então, na primeira nós temos a divisão a partir de critérios físicos, América do Norte, Central e do Sul. Eu expliquei isso na aula número 5. Caso você não tenha assistido a essa aula, vale a pena você acessar o card aí em cima ou na descrição do vídeo e assistir a aula. E no mapa 2, ele traz uma divisão a partir de critérios históricos culturais, tá? Então, posso falar também não só de históricos culturais, mas também de questões econômicas, tá? Então vamos analisar
Considerando que a regionalização do espaço geográfico se realiza a partir de diferentes critérios, a divisão regional desse continente é representada no mapa, aí ele vem trazendo as afirmativas. Então veja só, nesse primeiro, como eu já adiantei, é critério físico, tá? Critério físico. Vou colocar um F. Por que físico? Porque ele considera a localização das terras. Tá? Então veja ali, América do Norte, porque está no norte, América Central, porque está no meio, e América do Sul, porque está no sul. Tá? Então, localização das terras, critério físico. E na segunda, ele considera aspectos históricos culturais, HC. Tá? Vou colocar aqui HC. Pode ser também critérios econômicos, vou colocar um Ezinho aqui. Por quê? Porque, por exemplo, a América Latina foi colonizada por povos de origem latina, certo? E assim vai. Então, a partir disso, nós podemos falar sobre esse tipo de critério. Então, vamos ver aqui. Ele quer saber isso. Então, ó, o mapa 2 está definida com base em aspectos físicos ambientais. Não, acabamos de falar que não. Mapa 1, letra B. Mapa 1 está baseada em elementos políticos territoriais. Não, porque é critério físico. Letra C. O mapa 1 está definida com base em aspectos socioeconômicos. Não, porque é o mapa 2 que está mostrando isso. E a letra D, mapa 2 está baseada em elementos histórico-culturais. Então, a resposta certa é a letra D. Bem fácil, né, pessoal? Então, se você marcou aí a letra D, deixa eu marcar aqui, ó, letra D, D de dado, tá certo. Pessoal, bem tranquilo, tá? Essa aula sobre regionalização. Não é só isso. Nós vamos falar muito de regionalização durante nossas aulas. E toda vez que aparecer um conceito relacionado à regionalização, nós vamos relembrar, tá? Então, uma aula complementa a outra no extensivo. Por isso é importante que você assista a todas elas. Muito bem, pessoal, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Se você quiser baixar esses exercícios, está aí na descrição do vídeo. Os slides das nossas aulas também estão na descrição dos vídeos. Se você está gostando desse curso extensivo e quer continuar acompanhando, se inscreva no canal, deixe o seu like, pois o seu like ajuda muito. E é claro, não se esqueça de deixar sua dúvida, de comentar se você está gostando, o que você gostaria de ver aqui no canal. Seus comentários são muito importantes. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, onde você compartilhar ajuda muito o canal. Não se esqueça de ler a descrição do vídeo, pois tem muitas informações interessantes. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!